O estado do Piauí flexibilizou o uso de máscaras. Esse uso de máscaras é mais flexível a partir dos números que foram detectados pelos estudiosos, pelos pesquisadores. O estado do Piauí tem um baixo índice de testagem positiva de pessoas com a Covid-19. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Emídio Matos, ele que é doutor, coordenador da sala UFP Fiocruz, integrante do COI, e traz as informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Doutor Emídio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Elcio, boa tarde, telespectadores. Bom, primeiro queria que o senhor fizesse aqui para nós uma explicação sobre os números que dão essa noção da situação melhor no estado do Piauí em relação à Covid-19. Nós temos um gráfico que aponta para isso. O teste de positividade para a Covid-19. O gráfico aponta uma queda no número de testes positivos? Isso, Joelson. O telespectador até lembra, a gente tem mostrado esses gráficos aqui com você. Então, a gente verifica aí do seu lado, as últimas semanas epidemiológicas, uma redução continuada da taxa de positividade. Ela está em 1,6%, o que quer dizer que de cada 100 testes realizados no LACEN Piauí, o teste laboratorial, só 1,6 está dando positivo, ou seja, uma testagem de fato muito baixa. A testagem está baixa, o que indica um sucesso, nós vamos dizer assim, em todas as campanhas, seja de distanciamento social, seja de vacinação contra a Covid. Exato. A gente verifica essa positividade muito baixa à medida que a gente avança com a vacinação. Então, esse é parte dos dados que nós mostramos ao COI estadual ontem, que participamos representando o Conselho Estadual de Saúde, para a gente verificar a situação da pandemia no mundo, no Brasil e no Piauí. Tá, então o gráfico aqui ele está mostrando, por exemplo, que lá em 22 de fevereiro do ano passado, a gente tinha um cenário maior de número de casos confirmados ali, né? Isso, a gente tinha aqui, durante toda a gente teve ainda em 2020 um pico muito alto, ali mais ou menos em junho de 2020, depois em 2021, em fevereiro, e agora, no começo do ano, com a variante Ômicron, o telespectador lembra disso, nós tivemos um aumento importante do número da taxa de positividade. Entre 24 de janeiro e 21 de fevereiro. Isso, aí finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Depois a gente tem aí, já são 9 semanas consecutivas, semanas epidemiológicas, de queda da taxa de positividade. Essa marcação em verde lá embaixo é um indicador do CDC, o órgão de prevenção de doenças norte-americano, que diz que abaixo de 5% a gente considera uma pandemia sob controle. Então a gente está em 1,6% agora. Que é esse número aqui que você Ou seja, por esse dado, por esse indicador, a gente tem uma pandemia sob controle no estado do Piauí. A gente não pode olhar só para um indicador, precisamos olhar um conjunto de indicadores. Mas esse é um muito bom que mostra esse controle da pandemia no estado. Esse gráfico, essa situação, esse índice de 1,6%, abaixo, portanto, dos 5%, aqui dizem que indicou para vocês, integrantes do COI, que era hora de abrir a possibilidade do não uso de máscaras? Ele é um dos dados, a gente observou também, e aí o pessoal da rede hospitalar do Estado, a Superintendência de Alta Complexidade, a situação hospitalar, como está a situação hospitalar, de insumos, de leitos disponíveis. Então, é um conjunto de informações que a gente leva em conta para essa tomada de decisão de tornar facultativo o uso de máscara. Ou seja, é preciso deixar claro isso, ninguém é obrigado a tirar a máscara, e é importante que a gente diga isso, cada um vai ter o seu momento. Algumas pessoas ainda se sentem inseguras para retirar máscaras, outras se sentem mais seguras, então cada um vai ter o seu momento, individualmente. A gente condicionou, em relação ao município, a um percentual de vacinação de dose de reforço, entendendo, porque a literatura mostra isso, que uma pessoa que não tomou a dose de reforço, se for infectada pela variante Ômicron, ainda há um risco grande dela adoecer gravemente. Por conta disso, a decisão que foi unânime do COI ontem, com a participação do secretário, Nery Júnior, da gente tornar facultativo esse uso de máscara em ambiente fechado. Agora, o que pesa também nisso é a capacidade dos municípios em vacinar. Nós temos aqui um outro gráfico que eu gostaria de mostrar, que é falando justamente sobre isso. O estado do Piauí, olhando para alguns dos seus principais municípios, já conseguiu atingir um nível de vacinação que dê essa margem de segurança? Bom, Joel, esse aqui é um mapa e é inclusive parte de um estudo que a gente está fazendo em parceria com a CESAP, a UFP, a USP, a Universidade de São Paulo e a Fiocruz. E o que é que a gente verifica aqui? Quando a gente faz a relação segunda dose com terceira dose, a gente percebe que a gente não está conseguindo, com a mesma velocidade,
vacinar a população com a dose de reforço, a terceira dose. Certo. Então, aí a gente tem municípios que estão aqui representados nessas cores mais escuras, que são municípios que não estão conseguindo avançar na mesma velocidade. Quanto mais vermelho, maior é a dificuldade Isso, que eles têm de vacinar. Exato. E quanto mais azul, a maior facilidade. Azul a gente quase não tem, né? Exato. E para o telespectador entender como é que a saúde se organiza. A saúde se organiza em 11 territórios de saúde. Então, o Piauí é dividido em 11 territórios de saúde. E aqui estão as cidades que são as cidades sedes desses 11 territórios de saúde. Certo. Pelo parâmetro que a gente estabeleceu no COI, acima de 60% de dose de reforço, apenas São Raimundo Nonato, lá da Serra da Capivara, e Oeiras, do Vale do Canindé, atingiram esse percentual de 60% da população com dose de reforço. As outras cidades, incluindo Teresina, ainda não atingiram esse percentual. Ou seja, na avaliação de vocês, somente os municípios que estão ali na região de São Raimundo Nonato e Oeiras é que teriam o direito de flexibilizar o uso de máscaras. Isso, porque é mais seguro para a sua população. Certo. Então, essa é também uma mensagem que para os gestores que melhorem as condições de acesso para a população. Não basta ter vacina disponível, é preciso que a gente construa as melhores condições de acesso. Para isso, é fundamental ouvir as equipes da Estratégia de Saúde da Família, os agentes comunitários de saúde, os profissionais de saúde do SUS, que vão encontrar as melhores alternativas para que a gente possa avançar com essa vacinação. E é preciso dizer e ressaltar, para os idosos, as pessoas imunossuprimidas, que têm comorbidades, ainda a gente indica que permaneça com a máscara em ambiente fechado, porque entende que essa população é mais vulnerável e está mais suscetível a um adoecimento grave uma vez infectado. Olha só, no litoral, Parnaíba ainda está apenas com 40%, Teresina, capital, com 49%, região de Floriano com 58%, Piripiri 54%, Bom Jesus 54% também. Percebo até que, por exemplo, São Raimundo Nonato, Oeiras, Uruçuí, Picos, Bom Jesus, as cidades que estão da parte de baixo do mapa parece que tiveram uma performance melhor na vacinação, né? Elas estão conseguindo, né, mobilizar a população, organizar com as equipes de saúde, esses profissionais que têm sido tão importantes, os vacinadores, para, de fato, a população vacinar com a dose de reforço. Então, se a gente faz um convite, repete o convite para a população que está em casa. Acho hoje que é inclusive um programa de família. Reúne a família, procura um posto de vacinação para se vacinar com a dose de reforço, se já chegou o seu momento, porque aí sim a gente vai ter condições de retirar a máscara, de ter um momento mais próximo da normalidade, sem o risco, porque qual é o risco? Da gente fazer isso de maneira abrupta, sem planejamento, e a gente voltar a ter surtos e ter que regredir. E tenho a impressão que nenhum de nós quer, quem está em casa não quer esse cenário, que a gente possa eventualmente ter que regredir nas medidas restritivas. A propósito disso, vamos falar um pouco sobre tendências da Covid-19. No próximo mapa, nós vamos ter uma ideia em relação a isso. Foi feito esse mapa de tendência no Brasil, monitorando os casos de Covid-19, feito pela Fiocruz, e o senhor é coordenador da Sala UFP Fiocruz, conhece bem essas informações. Onde está mais vermelho, uma tendência de crescimento. Onde está mais verde, uma tendência de redução. Como é que está a situação da leitura desse mapa? Aí, no caso, para casos de Covid, né? Casos de Covid, então, a tendência que a gente analisa os dados anteriores dos últimos 14 dias para projetar como a gente vai ter o futuro em relação a casos de Covid. Primeiro, a gente olha para o mapa e ele está quase todo verde e amarelo. Isso é um bom cenário. Um bom cenário. A gente tem ainda 3 estados do país em vermelho, mas o Nordeste está praticamente todo, com exceção de um estado, verde e amarelo. E o Piauí está em amarelo, o que indica manutenção. Manutenção, como a gente está com a média baixa de casos novos, 23 casos novos por dia de média, manter isso nesse momento é um bom cenário. É como se a gente não tivesse muito para onde cair, né? Como reduzir muito. A gente vai manter, as pessoas estão circulando, as pessoas estão voltando às atividades presenciais. A retirada das máscaras, se espera que tenha um pequeno aumento de número de casos. Então, esse cenário de manutenção nesse momento é um bom cenário. E para manutenção é preciso avançar na vacinação, né? Avançar na vacinação. Às vezes, para continuar como está, é preciso promover mudanças. E a mudança é aumentar essa vacinação. Deixa eu dar um dado bom, que eu acho que a gente precisa se orgulhar deles. Primeira e segunda dose, o Piauí vacina melhor do que a França, do que a Finlândia, do que a Áustria, do que a Austrália. Então, países de primeiro mundo. É um dado que a gente precisa se orgulhar.
os trabalhadores do SUS fizeram um esforço enorme, os pesquisadores para produzir a vacina, e a população atendeu esse chamamento. Então, primeira e segunda dose, a gente é referência. Com terceira dose, a gente precisa fazer esse esforço para vacinar com o mesmo percentual com a dose de reforço. O próximo mapa aponta para os casos de morte de Covid-19. O que aponta o mapa? Bom, mais uma vez, o Brasil como um todo aí, porque a gente sempre faz essa análise do cenário mundial, brasileiro e depois do Piauí, para a tomada de medida do COI, o que a gente verifica? O Piauí em verde. Então, a tendência para óbitos é que a gente continue com essa... Hoje está uma média de 1 óbito por dia. Então, a tendência é que a gente continue desse jeito. E, mais uma vez, por que isso? Porque a gente vacinou bem, porque a gente está vacinando bem. Então, essa é a tendência de óbitos nesse momento, uma tendência boa no Brasil inteiro e no Piauí em verde, com tendência de queda. Olha, legal, 2 anos depois a gente está falando a respeito de números positivos de vitória, na verdade, do Piauí em relação à Covid. Agora, é uma luta que continua, por enquanto, né? Nessa luta contra a Covid-19. Exato, é importantíssimo dizer isso. É um cenário melhor, sem dúvida é um cenário melhor que conquistado por todos nós, mas a pandemia não acabou. Portanto, a gente precisa se manter vigilante. O Estado, os municípios precisam manter as suas vigilâncias ativas para que a gente possa identificar surtos e agir rapidamente. A gente teve, por exemplo, a imprensa toda noticiou recentemente em Xangai, na China, colocou 25 milhões de pessoas em confinamento, porque teve um aumento de número de casos lá. Isso pode acontecer aqui no Piauí, se a gente descuidar. Cabe ao Estado, e nós fizemos essa discussão ontem no COI, da gente ter um planejamento, considerando as equipes da atenção básica, incluindo as equipes de saúde mental. A gente tem um planejamento para, caso a gente tenha novos surtos, poder agir rapidamente. É mais ou menos assim, um planejamento responsável. A gente se planeja para um pior cenário, torcendo para que esse pior cenário não aconteça. Muito bom. Doutor Emídio Matos, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí, coordenador da Sala UFP Fiocruz, integrante do COI. Obrigado pela participação. Obrigado. Eu queria fazer só um convite. A gente está organizando a Conferência Estadual de Saúde Mental. A partir do dia 19, a gente estará no interior, nas macro-regionais, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, depois Parnaíba e Teresina. Então, convidar a população, convidar os profissionais de saúde, os usuários, a participarem desse momento de construção da saúde mental no estado do Piauí. Então, fica esse convite para a população. Através do Conselho Estadual de Saúde, a gente está construindo essa Conferência Estadual de Saúde Mental. Tá certo. Muito obrigado, doutor Emídio Matos. Obrigado pela participação.